Sejam bem-vindos, estudantes. Aqui não é outro lugar senão a sala de aula para aprender a se tornar um cristão melhor. Hoje nós vamos tratar das revisões, né? E a primeira que vocês vão aprender hoje é filosocrente. Para quem não sabe, tá caindo de paraquedas aqui. Filosocrente é uma matéria que estuda as dissertações gospel. Professor, o que é isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, como Anderson Freire, Bruna Carla, Aline Barros, entre outros. Tem vários filósofos espalhados pelo esse mundo. Amém. E eu já citei alguns em minhas aulas. E hoje nós iremos fazer uma revisão para você se preparar para a prova que tá chegando aí. E eu não quero nada menos que 10, viu? Porque eu tô me preparando aqui, me dedicando esse tempo para ensinar a vocês. Então nada mais justo que vocês me retribuírem com 10. Ah, professor, mas onde essas provas vão ser? Né, eu vou disponibilizar um link lá no Instagram, no TikTok, para vocês, né, conseguirem fazer essas provas. Mas sem delongas, vamos lá para a revisão. Existe uma filósofa que deixou um legado muito importante chamada Ana Paula Valadão. As dissertações dela são inspiradas e baseadas na Bíblia. É palavra purinha. Mas existe uma dissertação que, quando eu escutava quando eu era criança, me traumatizou. E aposto que se você tiver escutado também, deve ter te traumatizado. Mas é porque quando a gente é criança, a gente não tem um entendimento das coisas. Mas hoje, escutando ela novamente, essa dissertação que ela fez, nós podemos compreender que ela não estava falando no literal. Que é, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Aqui ela fala de pagar. O que a gente vai pagar? Pagar um alto preço, gente. Não é pagar em dinheiro, não. Nem com suor do nosso trabalho, não. É no espiritual. Tudo que você faz de errado, você vai ser cobrado por aquilo que você fez de errado. Até porque se você não fosse cobrado por aquilo que você fez, você ia continuar permanecendo no erro, irmão. É verdade. Agora, quem pecar vai morrer, tá falando da morte espiritual. Quanto mais você tem gosto, mais você peca, você vai morrendo espiritualmente, vai se afastando de Deus. Então, era isso que a filósofa aqui, Ana Paula Valadão, estava querendo afirmar. E nós devemos ter cuidado para não pagar com os nossos pecados e nem morrer espiritualmente. Até porque Jesus se entregou por nós, irmão. Então ele morreu pelos nossos pecados, já pagou um alto preço. Então o que você quer fazendo, se entregando para aquilo a qual Jesus Foi crucificado na cruz para nos libertar? Irmão, quando chegar no tempo que você está nesse esfriamento espiritual, você precisa ser sincero com o Senhor e chegar até a Ele, orar e falar: Deus, eu tô perdido nesse caminho. Eu sei que o Senhor é o único que pode me levar à salvação. Irmãos, se você se arrepender verdadeiramente diante da presença do Senhor, Ele vai te ouvir e vai te responder. Porque, como o filósofo Voz da Verdade falou, não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da voz do Senhor. E ainda mais quando um filho seu se arrepende de verdade dos seus pecados e deseja a mudança. Então, irmão, para que a mudança venha a acontecer, você precisa ser sincero com o Senhor. Se nem os ferrolhos e nem as portas calam a voz de Deus, imagine o poder dele. E ele tem poder para libertar, para salvar, curar. E ele tem o poder para te tirar dessa situação, irmão. Então, clame ao Senhor. Aleluia. Agora, o que não vai dar resultado é se você ficar aí, né, se alimentando do pecado. E nós, irmão, devemos ter muito cuidado com as coisas que a gente se alimenta. Não vai fazer que nem a filósofa Aline Barros, não, que se alimentou de um farol, de uma ponte e abrigo no deserto. Até porque, irmão, a comilança também é um pecado. Quando você se alimenta a mais do que você precisa para se saciar. A filósofa aqui não teve sabedoria. Imagine aí a disenteria que deu depois que ela comeu todas essas coisas aqui. Ah, se você não conhece essa filosofia, eu vou te mostrar agora, só um minuto. E é por isso, irmãos, que nós devemos ter cuidado também com as coisas que nós escutamos, com as coisas que nós procuramos, porque tudo isso pode influenciar para a nossa ignorância, como foi o caso da filósofa Jamile, que tem uma filosofia muito conhecida que diz: campeão, vencedor, Deus da asa. Irmão, isso é uma coisa que uma filósofa cristã diga, porque todos nós sabemos que só há um Deus em que devemos adorar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não existe essa de Deus da asa, não, Jamil. Existe o Senhor, que é o nosso único Salvador. Irmão, mas nós devemos orar por essas pessoas, né? Porque nós sabemos que somos seres humanos e todo mundo passa por um momento difícil, como também foi no caso da filósofa Aline Barros. Ela fez uma filosofia meio errada, incentivando a comilança, mas ela também passou por um momento muito difícil, onde ela tinha pedra na vesícula, ou era pedra nos rins, se eu não me engano. Então ela teve que criar essa filosofia que dizia: remove a minha pedra. Porque, irmão, depende da situação.
As pessoas que não são cristãs, elas só podem se recorrer aos médicos, mas a gente pode recorrer a Deus. Então ela fez num momento difícil que ela estava passando, e essa filosofia é usada para a gente ativar a nossa fé, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas. Irmão, creia no Deus que você serve, porque o Deus que você serve não é um Deus com D pequeno não, viu? Assim como a filósofa Jamile também falou. Todo cristão, irmão, passa por altos e baixos, mas a gente tem que sempre confiar no Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, independente da situação. E também entender a quem aquela filosofia está se referindo, porque a filósofa Cassiane uma vez escreveu: do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Irmão, agora me diga, quem é essa vitória? E por que ela tem um hino só para ela? Não sei. Sendo que nós devemos adorar só a Deus. Os nossos hinos têm que ser só para Deus. Tomem cuidado com essas idolatrias, viu? Porque vocês cantam o hino da vitória, mas a vitória não pode fazer nada por vocês, não. Até porque ela não tem o poder que o nosso Deus, com D maiúsculo, tem. E nós também devemos ter ciências que nem só por vitória passa o crente, também passa por deserto. E o deserto, irmão, como o filósofo Lázaro uma vez disse, é a escola do Senhor. Mas aí quando você estiver passando pelo deserto, você não é para praguejar, você não é para se lamentar, porque naquele momento você está passando por uma prova. E você precisa passar pela prova dando glória a Deus. Porque se você perder tempo se lamentando, praguejando, você vai permanecer naquela prova. Então, irmão, entregue as suas causas na mão de Deus e você vai ver como vai ser aprovado. Irmão, e é tão bom quando a gente está passando por uma prova e a gente tira um tempinho para adorar a Deus, porque aquele momento é um momento de relacionamento, uma coisa íntima. Aí, como a filósofa Fernanda Brum fala, as lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração, e aí você sente que Deus está com você, irmão. Por isso é importante adorar o nome do Senhor, para você receber o refrigério, o renovo na sua alma. E esse renovo, esse refrigério, só o Senhor pode dar. Irmão, e nesses momentos de adoração, que a gente vai fazer uma oração, que a gente vai conversar com Deus, a gente precisa ser muito claro. E às vezes é muito difícil ser objetivo quando você tem uma dicção ruim. Nós sabemos que Deus esquadrinha o nosso coração, que Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe o que a gente pensa. Mas, irmão, não há nada melhor do que você falar. E a Shirley Carvalhais, ela deixa uma filosofia para você treinar essa sua dicção e melhorar a sua conversa com Deus. Ah, professor, que exercício é esse? Você tem que praticar ele, irmão, 3 vezes ao dia. Você vai tirar, separar um tempinho e você vai falar: o fogo pega no pavio que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo para pegar. Irmão, fale isso na velocidade 2x. E em pouco tempo você vai estar conversando até pelos cotovelos. E sem perceber que as horas já se passaram e você consumiu todo o conteúdo da revisão. Se você se esqueceu de algum detalhe, se você não anotou, então volta o vídeo inteiro para você aprender mais ainda. E veja com mais calma que é bastante conteúdo que a gente vai aprender, que ainda tem crentologia e matemática crente. E eu espero vocês na próxima revisão.